Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos falar sobre Pedro, Davi Luiz, Bruno Henrique. Será que esses jogadores vão voltar ao time do Flamengo no jogo contra o Corinthians, marcado para esse domingo, 4 horas da tarde no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro? Vamos atualizar a situação desses 3 atletas e tem uma boa notícia envolvendo o lateral direito Mateuzinho. Para quem não se recorda, o Mateuzinho está no departamento médico, se recuperando de uma fratura que ele sofreu na perna. Vamos falar também dos próximos passos da diretoria do Flamengo nessa janela de transferência, qual é a ideia da diretoria para o elenco do Flamengo ainda em 2023. Conversamos rapidamente com um dirigente do Flamengo que explicou para a gente o que eles pretendem fazer agora nessa janela de transferência, qual é a ideia em relação ao elenco rubro-negro. Vamos atualizar também a situação do Paulo Roberto, volante do Remo, que está sendo, mencionado aí como um possível reforço do Flamengo, especulado no Flamengo, e também o volante Matheus Henrique, brasileiro, que está no Sassuolo. Será que de fato o Flamengo tem negociação em andamento com esse atleta? Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilharem o link desse vídeo com os amigos, com os familiares, com todo mundo, para todo mundo começar a acompanhar o trabalho do Vene Casagrande, a se inscrever aqui no canal, e assim o canal vai crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Se você já fez isso tudo, o meu muito obrigado, e quiser ajudar de maneira financeira, o Pix está aqui na descrição. Qualquer ajuda, de fato, será super bem-vinda aqui. Beleza? Vamos para as informações. O Flamengo treinou nessa sexta-feira, penúltimo treino antes de encarar o Corinthians no domingo pelo Campeonato Brasileiro. E as duas boas notícias são: Pedro e Davi Luiz voltaram a treinar com o grupo. Vene, isso quer dizer que os dois jogadores estão certos contra o Corinthians? Não, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que eles estão próximos e têm boas chances de serem relacionados. Quando a gente vai saber? Nesse sábado, que é quando o Sampaoli comanda o último treino antes do duelo com o Corinthians, e quando Pedro e Davi Luiz vão realizar testes para saber se de fato estão 100% recuperados para retornarem à lista de relacionados do Flamengo. Eu digo retornarem à lista de relacionados porque depende muito do time titular que o Sampaoli vai mandar a campo. Mas eu entendo que Pedro, hoje, é titular absoluto. O Davi Luiz, na minha opinião, está perdendo espaço, até porque o Sampaoli está começando a entender que com 3 zagueiros não estava dando muito certo. Davi Luiz, inclusive, foi banco de reservas no último jogo. Entrou no segundo tempo e tal, ficou mais de 45 minutos em campo, mas foi reserva na última partida em que foi relacionado. Já Bruno Henrique ficou apenas na academia. Eu já havia dito para vocês aqui que a comissão técnica do Flamengo estava estudando relacionar o Bruno Henrique apenas no outro jogo, que vai ser no dia 24, quarta-feira, contra o Nublense pela Libertadores. A tendência é que o Bruno Henrique, de fato, não seja relacionado para encarar o Corinthians nesse domingo. Não está treinando com o grupo, não treinou hoje com o grupo. Se treinar com o grupo amanhã, sábado, quem sabe, mas acho muito difícil, porque o planejamento é para o retorno de Bruno Henrique, camisa 27 do Flamengo, no jogo contra o Nublense, na quarta-feira pela Libertadores. A boa notícia envolvendo o Mateuzinho é: ele tirou o gesso da perna, depois de ficar 2 meses com esse gesso, ou seja, com a perna imobilizada, e agora está numa outra etapa da recuperação. Esse jogador tem volta prevista apenas para julho, quiçá agosto, tá? Tem chance de voltar apenas em agosto. Eu falo isso para vocês porque é uma boa notícia, porque, querendo ou não, o jogador está avançando no processo de recuperação, e ele tem feito trabalhos importantes nesse período de recuperação, trabalho mental também, ele está sendo acompanhado, para ter resiliência, né? Enfim, faz parte, para não cair naquela ideia de que, meu Deus, momento muito difícil. Enfim, é difícil, mas ele pelo menos está fazendo de tudo aí para voltar o quanto antes aos gramados. Mas a tendência é que só retorne mesmo no fim de julho, no começo de agosto, aos gramados. Enquanto isso, o Flamengo tem apenas o Wesley e Varela à disposição. Vejo muita gente criticando o Wesley, mas ele está pulando etapas para poder suprir a ausência dos jogadores, né? Varela voltou agora de uma grave contusão no quadril e o Mateuzinho continua longe dos gramados. Repito, só deve voltar em agosto. Galera, eu conversei rapidamente hoje com um membro da diretoria do Flamengo, do departamento de futebol,
para entender o que a diretoria pretende fazer nessa janela de transferência. Obviamente pretende fazer contratações, tá? Pelo menos 3 contratações, pode chegar a 5 contratações, segundo essa pessoa. E a ideia deles é rejuvenescer o elenco, ou seja, renovar o elenco. Eles começaram a entender que os jogadores de fato estão atingindo uma idade, que não conseguem mais desempenhar da forma que desempenhavam anteriormente. E é verdade, isso não é nenhum demérito a nenhum atleta, a idade chega para todo mundo. Eu vou pegar um bom exemplo para vocês, tá? O Everton Ribeiro é um jogador que não consegue entregar mais aquilo que entregou em anos anteriores. Isso é normal, ele vai caindo de produção, ele vai não conseguindo mais dar conta do resultado, desgaste absurdo, número de jogos, temporada muito cansativa no futebol brasileiro, é normal. O Felipe Luiz nem vou mencionar porque para mim é fim de carreira mesmo, já falei aqui, péssimo custo-benefício ao Flamengo. Então o Flamengo está começando a entender que precisa rejuvenescer o elenco, foi isso que essa pessoa da diretoria do Flamengo me disse. Tanto é que, se vocês pararem para analisar, o Flamengo está buscando contratações de jogadores jovens, com potencial, com experiência, mas jovens e que podem ser aí, quem sabe, negociação futura. Eu vou dar um exemplo. Luiz Araújo, 26 anos. O Flamengo acabou de contratar. Ele tem apenas 26 anos. Está no auge ali. Se ele se destaca aí por 2 temporadas, 3 temporadas com a camisa do Flamengo, o Flamengo pode até vender, que vai faturar muito mais daquilo que pagou, que foi quase 50 milhões de reais. Tanto é que o Flamengo está mirando jogadores jovens. E aí eu fiz uma pergunta a essa pessoa sobre o Paulo Roberto, do Remo, jogador que está sendo especulado no Flamengo. E ele me disse o seguinte, vou ler exatamente o que ele me disse. Ele foi oferecido, Vene, fez um bom duelo contra o Corinthians, mas não abrimos de negociação não. Seria uma aposta, mas também não tem nada no momento. Palavras dessa pessoa, Paulo Roberto tem 23 anos. Por que eu perguntei sobre o Paulo Roberto? Porque é um perfil que se encaixa nessa ideia de rejuvenescer o elenco. 23 anos apenas. De fato, parece ser um bom jogador, mas é muito diferente você jogar no Remo, no Vila Nova, clube que é dono dos direitos econômicos dele, e jogar no Flamengo, né? Jogar no Flamengo é uma outra história, a cobrança é muito maior, a exigência é muito maior. Teria que ver como que esse jogador iria reagir vestindo a camisa do Flamengo. Mas até o momento, segundo essa pessoa aí da diretoria do Flamengo, não tem nenhuma negociação. Um outro jogador que eu questionei foi o Matheus Henrique, do Sassuolo, tá? Cria do Grêmio, enfim. Na verdade, ele é cria do São Caetano, chegou ao Grêmio muito jovem e deixou o Grêmio na temporada 2021-2022, quando foi emprestado ao Sassuolo da Itália, e depois ele foi comprado pelo time italiano. Muitos me perguntando se esse volante de 25 anos pode reforçar o Flamengo. Essa pessoa me disse, Vene, hoje não tem nenhuma negociação em andamento. Eu não vou dizer para você que não, que descarta, não vai vir agora, porque vai que acontece e aí eu posso ficar de mentiroso para você. Mas o que ele me disse foi, hoje, que é dia 19 de maio, não tem nenhuma negociação em andamento com o Matheus Henrique, que é um jogador que, de fato, eu ia gostar bastante se o Flamengo contratasse, tal como o meia De La Cruz, de 25 anos, jogador do River Plate, destaque desde 2017 no River Plate, jogador de Copa do Mundo, disputou Copa do Mundo com a seleção uruguaia, um baita jogador. Se viesse, repito, titular absoluto no time do Flamengo, independentemente, vai sair quem? Esquece, é o De La Cruz e mais 10 ali, na verdade mais 9, porque o Arrascaeta eu também não tiraria. Então, enfim, são jogadores que com muito potencial, que o Flamengo está mirando aí no mercado de transferência, vários jogadores sendo oferecidos, que essa pessoa disse, vários mesmo, só que eles têm nomes já mapeados há muito tempo e eles vão mirando, se conseguirem a contratação, ótimo. Exemplo, Matheus Uribe, volante do Porto, eles tentaram, isso aí não é segredo para ninguém mais, eles tentaram a contratação, porém, não conseguiram. Matheus Uribe não topou a proposta do Flamengo de 3 anos de contrato, por conta da família, a família também ficou muito animada com o projeto de se mudar para o Brasil, para o futebol brasileiro, faz parte. E o Matheus Uribe é um jogador que se destacou muito no futebol português com a camisa do Porto, tem muitos clubes da Europa e também no mundo árabe tentando a contratação dele também, até porque existe a possibilidade de ele renovar com o Porto. Então, enfim, só para trazer para vocês aqui que o Flamengo está pensando alto na janela de transferência e pensando em rejuvenescer o elenco.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima fim de sexta para vocês, um ótimo final de semana. Tamo junto, um abraço e até mais, galera. Até o próximo vídeo. Beijão para vocês.